Olá pessoal, meu nome é Mário Victor, eu sou professor do componente de Física e hoje a gente vai resolver a questão de número 100 do caderno amarelo do Enem de 2024. Vamos ver o que diz essa questão. Em um experimento de laboratório, duas barras metálicas A e B são carregadas com cargas opostas e imersas em óleo. Farelo de milho é jogado sobre o óleo e, após um certo tempo, o farelo assume o formato das linhas de campo elétrico entre as barras. A figura representa a vista superior desse experimento. Essa daqui é a figura, tá? Ao repetir o experimento, colocando um cilindro metálico oco entre as placas, o esquema que representa o formato da linha de campo assumido pelo farelo é... Olha que questão legal. Essa questão, ela vai falar sobre a questão da barreira eletrostática. Quais são os exemplos de barreira eletrostática que a gente tem? Pessoal, vocês já ouviram falar que quando um raio cai em cima de um carro, a gente não é eletrocutado justamente porque os pneus servem como fonte isolante, correto? Isso está errado. Não é por conta disso que a gente não é atingido ou não é afetado por aquela eletricidade. É porque a parte externa do carro é um condutor metálico e tem uma característica bem legal, que a gente pode até associar à gaiola de Faraday. Olha que legal esse exemplo aqui. Esse exemplo mostra que dentro dessa gaiola, por mais que haja correntes elétricas externas, quem está lá dentro não é atingido por ela. Porque além de estar numa mesma corrente, toda aquela eletricidade ela vai ficar na parte externa dessa gaiola, desse cilindro metálico. Isso se ela for oco. Esse experimento ele se aplica constantemente, diariamente. Como? Olha que engraçado. Quando você está, por exemplo, dentro de um elevador, em um lugar fechado, metálico, perceba que tem uma dificuldade de você receber sinais de celular. Por quê? Porque os sinais do celular, eles são correntes eletromagnéticas. Olha que legal, eletromagnéticas. Basicamente, no século XVIII, era separado esse conceito de eletricidade e magnetismo. Porém, foi lá, com Faraday, que a gente conseguiu ter esse acesso, né? Primeiro, justamente a junção dessas duas variáveis, ou desses dois princípios, a parte elétrica e a magnética. E aí, a gente não pode separar elas duas. Quando a gente está dentro do elevador, por conta daquela capa metálica, a gente tem uma forte dificuldade daquele transporte de elétrons, de eletricidade, de receber aqueles sinais. E, justamente, com cilindros metálicos ou qualquer equipamento metálico, nós teremos esse mesmo princípio ativo. E perceba que nesse enunciado, ele diz que, ao repetir o experimento colocando o cilindro metálico oco, olha aí, um cilindro metálico oco, entre as placas, o esquema que representa o formato das linhas de campo assumido pelo farelo se o cilindro é oco, ou seja, lembra que se o cilindro é oco, não pode ter corrente elétrica no seu interior. A corrente elétrica no seu interior é igual a zero. Então, qual dessas alternativas, de cara, olha que legal, o Enem foi bastante bacana nessa daí, porque se você souber sobre essa blindagem eletrostática e souber que no interior de um cilindro oco ou de um equipamento condutor oco, não vai ter eletricidade lá dentro, ou seja, não tem correntes elétricas. Vamos ver qual é a única alternativa que agrada a gente e que tem essa característicazinha. Observando a alternativa a gente pode ver que as correntes elétricas, elas passam aqui dentro, ó. Elas estão aqui no interior desse cilindro. Logo, a gente já descarta a A. Qual é as próximas que a gente pode descartar, então, usando essa mesma lógica? Podemos descartar a alternativa B e a C. Ora, olha como a alternativa C ainda está um pouco diferente, né, em questão de como funciona a corrente elétrica. A alternativa B e a C, a corrente ela parte do negativo para o positivo, sendo que é o inverso. E a alternativa D, o que ela coloca de característica legal? O sentido da corrente está correto. E ela também coloca que a corrente elétrica, quando ela sai, ela tem que ser perpendicular. Está certinho aqui essa parte, porém no interior tem corrente. E a gente sabe que por conta da blindagem eletrostática não pode ter corrente no seu interior. Logo, a alternativa correta, qual seria? A alternativa E. Perceba como essa questão ela é interessante.
quando a gente parte para esse princípio da blindagem eletrostática, tem vários efeitos mágicos, né? Principalmente ao longo do tempo. Esse experimento do Faraday que ele fez foi dentro de uma gaiola também, eletrizando seu exterior. Pessoal, essa questão ela é bastante legal e é considerada fácil, se você souber como funciona, né? Essa questão da blindagem eletrostática. A gente vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo, tá bom, pessoal? Valeu!